Vamos falar, em primeiro lugar, porque isso é muito importante, do potencial gravitacional. O potencial gravitacional é um campo, e vamos utilizar esta notação, e este campo é o campo gerado por uma distribuição de massas. Pode ser uma distribuição discreta de massas, como, por exemplo, apenas uma massa localizada neste ponto P', ou pode ser ainda uma distribuição de massas pelo espaço, e nós estamos querendo determinar o potencial num determinado ponto, um ponto P. P é um ponto do espaço, arbitrário. Este ponto pode ser caracterizado pelo vetor posição ou pelas suas coordenadas, x, y e z. Na nossa notação, o potencial é função do ponto ou de um ponto arbitrário no espaço. Um ponto cujas coordenadas cartesianas são x, y, z. Ou seja, este potencial é uma função escalar. Muitas vezes denominamos esse potencial de potencial escalar. No caso, potencial escalar gravitacional. Vamos, depois, escrever expressões para o potencial. De qualquer maneira, nessa nova descrição, um conjunto de partículas, pode ser apenas uma, ou um número muito grande de partículas, geram um campo que é o potencial gravitacional, e o potencial gravitacional depende do ponto do espaço, uma vez que eu estou calculando o potencial escalar gravitacional num determinado ponto do espaço. O potencial, portanto, é função do ponto, função das coordenadas do ponto. Vamos depois escrever expressões para o potencial de uma massa, ou potencial gravitacional gerado por uma massa localizada num determinado ponto do espaço, o potencial gravitacional gerado por uma distribuição de massas. Isso nós vamos fazer logo em seguida. O que é importante ser destacado aqui é que podemos dizer que uma partícula de massa m ou uma distribuição de partículas geram um potencial, que é o potencial, é o campo escalar. Mas qual é o efeito do campo gerado por essa partícula de massa m quando eu coloco aqui uma partícula de massa m? Eu tenho uma segunda agora. Qual é o efeito? O efeito é o seguinte: esta partícula de massa m, localizada neste ponto,
ela vai adquirir uma energia como resultado da interação com esta outra. Essa energia, conhecida como a energia potencial gravitacional, claro, depende do ponto do espaço, no qual está esta partícula de massa m. A energia potencial gravitacional é igual ao produto da massa desta partícula, desta aqui, vezes o potencial gerado por esta, vezes o potencial gerado por esta partícula de massa m grande. Energia potencial desta partícula é igual à massa, a sua massa, vezes o potencial gerado pela outra partícula. Aqui, no segundo caso, valem as mesmas considerações. Digamos que eu tenha uma distribuição de massa. Essa distribuição de massa gera, nesse ponto, de coordenadas x, y, z, um potencial, é claro que ele vai ter uma forma diferente, que depende do ponto do espaço, e uma partícula de massa m neste ponto do espaço vai adquirir uma energia, que é a energia potencial, e essa energia potencial é igual a m vezes v. Ou seja, em qualquer caso, se eu tenho uma partícula ou se eu tenho um número grande de partículas, estas geram um campo e uma outra que esteja num certo ponto do espaço. Eu estou falando agora de partículas, de pontos materiais, né? Então, um ponto material localizado num ponto do espaço, ele adquire uma energia, e essa energia tem um nome: energia potencial gravitacional. Podemos dizer, portanto, que a energia potencial gravitacional é o resultado da interação daquela partícula com o campo gerado pelas demais. E esse campo é o potencial gravitacional.